Pode ser, irmãos? Amém. Se não der oferta, não pode pregar. Estava dando minha oferta. A parte de seus irmãos, uma vez mais. Só lembrando que a escola bíblica está aberta a inscrição para quem não fez ainda. Eu acho que até amanhã você pode fazer. Passar no seu cartão de crédito, no seu cartão de débito. Eu creio que já estamos totalizando aí. Já temos cerca de 98% dos nossos obreiros já inscritos. E louva a Deus porque o obreiro se preocupa com o seu ministério, né? Só quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 8. Eu quero dar mais alguns avisos. Domingo é nossa reunião geral de obreiros. É muito importante a participação na reunião de obreiro neste domingo, pois nós vamos dar as últimas orientações concernente à Escola Bíblica Fraternal de Obreiros. Nós não vamos distribuir nenhuma apostila, nenhuma revista e nenhum crachá em Perus. Todos serão distribuídos aqui. Então, quem for em Perus, em busca de revista esse ano, não vai encontrar, vai estar aqui. Crachás vão estar todos aqui. Nós estaremos finalizando as inscrições, eu creio que amanhã. Não sei se amanhã ou quinta, é bom ver na secretaria hoje. E todos os crachás virão para cá. E nós vamos organizar. É um contingente muito grande. Estamos aguardando cerca de 10 mil obreiros. E nós não podemos, no meio de uma multidão dessa, estar procurando o irmão que resolveu de última hora. O ano passado apareceu um obreiro de Mauá na porta da escola, sem crachá, sem revista. E queria entrar e mandou me chamar. Quando me encontraram, disse que ele ficou bravo, queria brigar na porta. E eu saí com a cinta para dar uma surra nele, mas ele já tinha ido embora já. Porque envergonhou 2 vezes. Primeiro porque a inscrição começa no mês de setembro. É setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. É muito tempo, mas 5 meses para a pessoa se preparar para ir na porta, brigar no dia. Não pode ser obreiro nosso, que nós estamos falando todo dia. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, deve procurar os dirigentes, pastores setoriais. Toda informação será aqui, em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos numa campanha de oração toda sexta-feira, das 11 à meia-noite. E nós, domingo, iniciamos uma campanha. E eu fiz um apelo domingo na igreja. E eu quero fazer esse apelo aqui no final do culto. Deus nos deu uma orientação, estivemos de viagem, Deus nos deu, tem falado muito forte conosco. Nosso lema esse ano, nosso tema, está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo e versículo: buscai ao Senhor enquanto se pode, e Adão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua e as demais coisas. Tá distraído, hein? Pelo rei, pelo reino. Pelo rei, pelo reino. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, Deus me deu uma palavra muito forte. E eu ministrei essa revelação à igreja. E o capítulo que nós vamos citar hoje, por sinal aqui, na leitura oficial diz assim: filhinhos, apartai-vos dos ídolos. O mês de fevereiro, o mês que eu falei? Que mês que eu falei? O Brasil inteiro, o mundo inteiro é atraído para o Brasil para cultuar o sexo, cultuar o carnaval. O carnaval, eu estive viajando agora, estive em 3 capitais. Não se fala de outra coisa. É somente o carnaval. O carnaval vai tomar conta das televisões. Vai Banda Folia, SBT Folia, Globo Folia, tudo folia. E nós vamos no mês de fevereiro fazer um jejum de óleos. Uma consagração, fevereiro sem televisão. Pegar a sua televisão no mês de fevereiro, virar ela para a parede
botar uma toalha bonita em cima dela, um jarro de flor, e dedicar o mês de fevereiro na oração e na palavra. Na oração e na palavra. Na oração e na palavra. E vamos ver se alguma coisa diferente acontece na nossa vida. Vamos ver se você vai ter um março diferente. O Brasil está aguardando a maior crise. O aparecimento da crise de todos os especialistas acontecerá em março. Eu não estou esperando, porque em fevereiro não vou estar na folia. Eu vou estar na oração, na palavra. Na oração e na palavra. Então, no final, eu vou fazer esse apelo, porque não é só dizer eu estou na campanha. Eu fiz o apelo para receber e fazer o voto aqui na frente do altar. E eu quero ver quem vem fazer voto aqui no altar e depois quebra. O voto é seu. Se alguém quiser não fazer na sua sala, ficar na folia, o problema é seu. Você vai sair da televisão, você vai sair da sala, vai sair do quarto, vai dizer, eu estou no jejum de olhos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não me deixe esquecer esse apelo no final do culto. Capítulo 8 do Evangelho de João. Glória a Deus. Quem entendeu, diga eu entendi. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Vocês leram o versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu quero que todo mundo leia o versículo 11 outra vez. 1, 2, 3. E ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Sente-se, irmão. Fala comigo, a manifestação do Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Outra vez, a manifestação do Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. A manifestação do Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, o texto diz exatamente o seguinte, versículo de número 8. Quem comete o pecado é do diabo. O diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Digo amém. Amados, Deus tem falado muito forte conosco nesse ano de 2016, concernente o reino de Deus. Eu, até os 30 anos de idade, eu não comia manga com leite, porque eu fui ensinado que manga com leite mata. Depois de 30 anos de idade, na faculdade eu descobri
que quem criou esse folclore de que manga com leite matava foi exatamente os senhores que não queriam que os escravos tomassem o leite. Então espalhou o boato que manga com leite matava, para que os escravos não tomassem o leite. Esta tradição tomou conta da cultura brasileira, e certamente tem gente ainda que não toma manga com leite porque morre. Pensa num suco bom e manga com leite. Eu fui ensinado, eu fui instruído que carambola não podia se comer com aquela quina, porque a carambola mata. Precisei de muitos anos para descobrir que a carambola é uma das melhores frutas, rica em vitaminas e proteínas, e que era folclore. E esses boatos que surgem tiram nós o medo das coisas. Hoje tem os mestres de cozinha que cria receita, mistura pepino com maçã, faz salada de quiabo com banana, mistura melancia com farinha de mandioca e faz qualquer coisa, a gente come qualquer coisa e descobre, e a gente começou a perder o medo das coisas. Quando eu olho esse texto de João, no capítulo de número 8, a ideia que eu tenho desse texto, ou nunca havia esse texto pregado de outra forma, nós damos uma conotação a esse texto numa linguagem evangelística. Eu nunca vi esse texto ter sido ensinado numa linguagem doutrinária, com as considerações teológicas que o texto requer. Quando olhamos a história, nós nos penalizamos de uma pobre mulher que simplesmente cometeu um pecado, e a igreja toda simboliza aqueles que estão com as pedras, que irão atirar naquele que pecou mais uma vez. E reduz somente a isso. Fica muito pobre, fica muito redundante, e a gente chega a entender que pecado é normal, que pecado é natural. E foi espalhado um boato de que pecado, na verdade, não mata. Pecado pode pecar, não tem problema nenhum, você pode continuar pecando, porque Deus te ama mesmo assim. Porque o pecado não pode apagar a marca de Jesus que existe em você. Porque você pode pecar, e você volta na próxima ceia, e você pede perdão, está tudo certo. Então o pecado está perdendo o seu valor, o seu efeito. As pessoas estão brincando com o pecado. Eu tenho amigos que já brincou. Hoje eu conversei com um deles, brincou tanto com o pecado, que não sabe mais o que é Deus, o que é o diabo. Tem gente brincando com o demônio e com os anjos em cima da cama. Tem gente que dorme com o diabo e acorda com o Espírito Santo. Tem gente que acorda com o Espírito Santo e dorme com o diabo. Como pode ser isso, pastor? Eu quero trazer para os irmãos um pouquinho da revelação da Bíblia. Em primeiro lugar, como Deus vê o pecado. O que é o pecado? Pecado deixou de ser pecado? Como existe essa questão de glória da segunda casa? Eu sou um dos últimos, porque eu tenho visto pouca gente falar sobre isto. A glória da segunda casa parece uma licença para a pessoa cair e tentar se levantar. Esta semana, um pastor consagrou uma pastora e um outro pastor de uma igreja que é sua, e a pastora com o pastor levou uma parte do rebanho, e o pastor mandou matar e participou da morte da pastora, porque levou as pessoas, e não precisou deixar de ser pastor para isso, porque afinal a glória da segunda casa é maior do que a primeira, porque afinal o filho pródigo, o pai sempre vai estar no portão. A Bíblia diz, como é que Deus tratou o pecado?
Como é que a Bíblia trata o pecado? O que é o pecado para Jesus? O que é o pecado para Deus? Em primeiro lugar, a Bíblia, em Isaías 59, Deus chama o pecado de muro da separação. O Senhor disse que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem os meus ouvidos agravados ou surdos para que não possa ouvir. Mas é o vosso pecado, é a vossa iniquidade que faz uma separação. A Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 8, que nada nos separará do amor de Cristo. Lembram disso? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a profundidade, nem um presente, nem um porvir, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Cristo. E agora vemos Deus falando que o pecado é o único muro que pode ser erguida entre o homem e Deus. Então a Bíblia chama pecado de monte de separação. Então pecado não é Coca-Cola, irmãos. Pecado não é tubaína. Pecado é o monte que separa. É um muro que separa. É um muro que divide. É como se você morasse numa casa e alguém erguesse o muro dentro de casa, de sorte que as pessoas de um cômodo não têm acesso à voz, não têm acesso ao som, não têm acesso aos benefícios e não têm acesso ao outro lado. Então, quando a Bíblia diz que o pecado faz separação, diz que o pecado impede o homem de acesso a Deus. O pecado faz que o homem ore e Deus não ouça. O pecado faz com que a pessoa peça e ninguém lhe escute. O pecado faz com que a pessoa perde a sensibilidade espiritual. Quando a pessoa peca, ela perde todo o pecado, todo o acesso a Deus. Quando ele vive na vida da prática do pecado, ele aceitou a proposta do diabo. Segundo lugar, como é que a Bíblia trata o pecado? Tiago 1,15 diz: chama o pecado de útero que gera a morte. Como é que Deus chama o pecado? Eu estou no Novo Testamento. Tiago 1,15 diz que o pecado é o útero que gera a morte. Ele diz que o pecado sendo gerado, quando ele é gerado, ele gera um elemento chamado o quê? A morte. A Bíblia diz que o Senhor Jesus venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? A Bíblia diz que a morte é o último inimigo do homem, mas o pecado é útero que continua gerando o inimigo vencido. A morte foi vencida, mas foi vencida para quem não está numa vida debaixo do pecado. Porque quando o homem está em pecado, está sendo gerado morte na vida dele. Como a Bíblia chama exatamente o pecado? 1 João capítulo 3 e o versículo de número 8, que nós acabamos de ler neste momento, o Senhor chama o pecado de selo de possessão do diabo. Fala comigo, selo de possessão do diabo. Da mesma forma que o Espírito Santo é o selo de possessão de alguém que pertence a Deus, o texto vai dizer no capítulo 3, quem comete pecado, ou quem vive na prática do pecado, é do diabo. É do diabo, ou seja, é propriedade do diabo, é mercadoria do diabo, é, na verdade, criatura do diabo. Pode ser cavalo, pode ser mula, pode ser o que for. É do diabo, ele põe o nome que quer. Então existem pessoas que são realmente mais do que cavalo, porque o pecado é o selo de possessão do diabo. Como é que sabemos que alguém é do diabo? Se essa pessoa vive na prática do pecado, a Bíblia diz que ele é do diabo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E tem uma coisa, tá? O diabo é um bom crente. Um diabo é um bom crente. Bom crente o diabo. A Bíblia diz que o diabo crê e até estremece. Tem crente que não estremece mais.
Mas o diabo estremece, mas não obedece. Então crente até o diabo é, irmãos. Então não basta ser crente, tem que vencer o poder do pecado em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto lugar, como é que Deus vê o pecado? Capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras, para desfazer as... Então o pecado na Bíblia, Deus chama como obra do diabo. Poucas coisas o diabo faz, mas todas as coisas que o diabo faz são ligadas ao pecado. O diabo é o promotor do pecado. O diabo é quem mantém, é quem financia. O pecado é sustentado pelo diabo. Pode faltar dinheiro para qualquer coisa, pode faltar recurso para qualquer coisa, nunca vai faltar recurso para o pecado. Vai faltar qualquer coisa, o diabo patrocina. Eu conversei com um homem esta semana passada, encontrei duas pessoas, estava com minha esposa e minha filha. Eu conversei com um rapaz de 30 e poucos anos, um rapaz muito vistoso, amigo, cresceu comigo, e ele disse: pastora Cioli, eu tenho 18 filhos com 18 mães diferentes. 18 filhos com 18 mães diferentes, e não tenho filho com minha atual esposa. Eu pago somente 5 pensão, e eu tenho muito desejo de continuar tendo filho. No outro dia, eu estava com minha esposa e a Bruna, que não testemunha, encontrei o senhor Roberto, o nome dele? Acho que é o senhor Roberto ou o senhor Gilberto. Esse cidadão tem 17 filhas. 17 filhas mulheres, com 17 mulheres diferentes, e ele não dá conta de nenhum deles. 18 com 17 dá quanto? 8 e 7? 35, né? 8 e 7, 15. 35 bastardo financiado por quem? Quem banca isto? E o senhor Roberto disse: eu bebo todo dia, eu sou alcoólatra. O senhor trabalha? Não. E como é que quem não trabalha consegue sustentar um vício de alcoolismo? Como é que não trabalha consegue sustentar um vício de crack, de droga? É porque o pecado é obra do diabo. A Dilma não investe nas obras dela, mas o diabo investe nas obras dele, que é chamado pecado. E se você quiser pecar, o diabo banca o seu pecado. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O que é o pecado à luz da Bíblia? Vem comigo em 1 João 3:10. À luz da Bíblia, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do... E os filhos do... Nisto o quê? O que é o pecado à luz da Bíblia? O pecado à luz da Bíblia é o registro de nascimento dos filhos do diabo. Eu vou repetir. O que é o pecado na Bíblia é o registro de nascimento dos filhos do diabo. Assim como os filhos de Deus têm o seu nome escrito no livro da vida, e nós temos a nossa paternidade garantida, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Os que vivem na prática do pecado, que são filhos do diabo, a Bíblia diz que nisto, no exercício do pecado, são manifestos. Então o registro do nascimento dos filhos do diabo é exatamente o pecado. Então não adianta você bater no peito e falar: sou crente, sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Acaba de matar alguém e diz: Deus te abençoe. Acaba de fumar uma cocaína e diz: Deus te abençoe. Acaba de fumar um cigarro e diz: Deus te abençoe. Não basta dizer Deus abençoe, é necessário ter as credenciais de filho de Deus. Porque aquele que anda na luz, irmãos, como ele na luz está, tem comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo lhe purifica de todo o pecado. Bendito seja Deus. Agora, como desfazer? O que Jesus fazia? O texto que nós lemos em epígrafe diz que o Senhor Jesus, cada um foi para a sua casa. João 7:53.
Mas no versículo 1, diz: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi para onde? Por que é que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, pastor? Porque no versículo 2, vai dizer que de manhã cedo, quando ele chegou no templo, já estava cheio o templo. Então Jesus ia para o monte, porque o templo estava cheio. E ele queria estar um a sós. Hoje as pessoas estão deixando o templo vazio e os montes não estão cabendo de gente. Então há uma inversão de valores nas coisas. Não é o lugar que faz a oração. Não. O objetivo do isolamento na Bíblia, quem mora em apartamento, sabe o que eu estou dizendo? Meu irmão mora em apartamento, não tem como morar em apartamento. Você orar em apartamento, vai vir a tua vizinhança. Quem mora em casa germinada sabe o que eu estou dizendo. Tem casas que não tem condição. Então quem está buscando oração, em particular, está buscando um reservado, não é? A nossa igreja aqui é um super reservado. A igreja que você congrega é um super reservado para você orar com Deus. O seu quarto é um super reservado. E o que é que eu aprendo aqui? Jesus não estava lá no Monte das Oliveiras orando pelo perdão dos seus pecados. Como se livrar dos seus pecados? Porque nenhum pecado houve nele, nenhum engano houve na sua boca. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então não estava orando pelo seu pecado, ele estava orando pela batalha que iria enfrentar. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Foi profetizado que da cabeça da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça do diabo. Foi profetizado o profeta Isaías: o menino nasceu, o filho se nos deu, e o principado estava aos seus ombros. E o seu nome seria maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estava profetizado que como cordeiro mudo, não abria sua boca, e olhávamos nós para ele, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele foi mais humilhado, ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, e para Deus agradamos ele. Então o mundo estava aguardando. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele precisava se manifestar para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus. Se eu passasse a noite aqui falando sobre pecado e não apresentar solução para o pecado, eu diria que estamos perdidos. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você pode glorificar a Deus por isso? E Jesus começa pelo começo. Aqui está o exemplo para nós, capítulo 8, versículo 1, que a oração é a arma mais poderosa contra as obras do diabo e a mais negligenciada. A oração é a arma mais poderosa contra o pecado. O homem morto em pecado, ele não encontra motivo para orar. Ele não tem razão para orar. Ele chega na igreja, dobrar o joelho para quê? Ora para quê? Ele dorme como boi. Ele dorme como jumento na minha terra. O jumento dorme. Ele não tem motivo para orar. Por que ele não ora, pastor? Porque ele não sabe o que está atrás do muro. Porque ele perdeu a visão que está atrás do muro. Porque existe um muro de separação entre ele e Deus. Se ele soubesse o que tinha atrás do muro, ele se humilharia. Eu quero o que está atrás do muro. Porque atrás do muro é a vossa iniquidade, é o vosso pecado que faz separação entre vocês e vosso Deus. Eu estou pregando para crente aqui essa noite. Eu estou pregando para a igreja aqui essa noite. Você perdeu a visão que está do outro lado do muro? Você perdeu o sentido? Você está tão separado? Não se lembra mais que atrás do muro tem Deus, tem o Espírito Santo, tem o Senhor Jesus, tem dons espirituais, tem glória de Deus, tem reino de Deus, tem anjo, tem arcanjo, tem céu, tem vida eterna, tem glória eterna, tem tudo que é bom. Louvado seja Deus!
Para mandar a basura e andarais. Quem vive a vida de pecado não consegue ter uma vida de oração, porque perdeu a fé, perdeu olhos espirituais, perdeu a visão das coisas espirituais. Tem pessoas tão carnais que você chega no culto espiritual, a igreja está olhando atrás do muro, rompe o muro, está na presença de anjos, de arcanjos, e tem gente fazendo chacota na igreja, comendo unha, cortando unha, passando o WhatsApp. Você está cego, rapaz. Você morreu, você não pertence a Deus. É necessário nascer de novo. Alá, mandarabassuri andaraios. Tem gente brincando com línguas estranhas, gente fazendo chacota com dons espirituais. Tem gente fazendo chacota de pregadores. Tem gente fazendo... Irmão, tu quer brincar? Vai brincar do outro lado, meu irmão. Do outro lado vale tudo, mas do lado de cá, onde Deus está, onde a presença está, onde a glória de Deus está. Quem está não quer sair. Terça-feira, quente, 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 quente. Você está aqui. Eu quero estar no lado da glória, da presença de Deus. Mas quem está do outro lado do muro vai perguntar, vai fazer o que lá? Você vai ver o quê? Claro que não tem olhos espirituais para ver o que você vê. Vai ouvir o que lá? Ele não tem os ouvidos que você tem. Ele tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Alá, mandará, basura e andarás. Vai sentir o que lá? Bem profetizou a respeito de vós o profeta Isaías. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Por quê? Passe para o outro lado do muro, vem para oração e Deus vai te livrar. Ah, levante a sua voz, glorifica a Deus. Jesus está no Monte das Oliveiras, porque pela manhã ele vai descer para o templo para ensinar. Antes de ensinar, a gente tem que orar, irmãos. Antes de pregar, a gente tem que orar. Ou a oração arranca o crente do pecado, ou o pecado arranca o crente da oração. Eu quero saber quem venceu quem aí, rapaz. Porque tinha crente que era crente. Tinha crente que era crente. Tinha crente que chegava na igreja, dobrava o joelho e orava 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de oração e orava. E agora não ora nem para comer, nem para dormir. Oi, Jesus, quem venceu? Foi o pecado que te venceu? Ou você tem que vencer o pecado? Ou o pecado arranca a igreja da oração, ou a oração arranca a igreja do pecado. Louvado seja Deus. Aqui não tem câmara secreta, não tem Big Brother, não tem fazenda, não tem nada para saber pecado de ninguém. Aqui tem a presença do Espírito Santo e tem uma igreja que ora para a glória de Deus. E quem tem um temor de Deus confessa o seu pecado, porque não quer viver no seu pecado. Porque quem anda na luz, quando ele na luz está, tem comunhão com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica do seu pecado e diz: filhinho, não pequei, mas se pecar, tem um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho amizade com o pecado. Onde tem a segunda pessoa que não tem negócio com o pecado? Fala comigo, de joelho eu vou mais longe. De joelho eu vou mais alto. De joelho eu vou mais depressa. Fala comigo, de joelho eu vou mais longe. De joelho eu vou mais rápido. De joelho eu vou mais depressa. Se em vez de ter feito tanta coisa, tivesse orado, já tinha resolvido.
Vou repetir. Se tivesse entrado pelo caminho da oração, já tinha sido resolvido. De joelho mais rápido, de joelho mais rápido. De joelho mais rápido, de joelho mais rápido. De joelho mais rápido. Você crê nisso? É palavra de Deus. Eu desconfio de oração que não começa, de reunião, que não começa com oração e nem termina com oração. É blá blá blá, que só acaba em confusão. Por que, pastor? Porque a oração mortifica a carne. A oração mata o eu. Eu já tive 90 quilos. Estou fininho. Ontem bati 79. A missionária não está deixando eu jantar mais à noite. Tirou o feijão. 79 quilos. Eu não tenho joelho. Não tenho fêmur. Isso aqui é uma prótese. Eu só tenho um joelho. Eu poderia orar sentado. Porque tenho prótese. Mas a oração mortifica a carne. Eu tenho que orar de joelho. Um joelho só. Experimente ficar de um joelho só. Quando eu estou orando, eu estou dizendo para a minha carne: tem alguém maior do que você. Oro uma, oro duas, oro três, oro quatro. A oração mortifica a carne. A oração mata o eu. Eu não estou falando oração de rede social, não. Essa oração de rede social é tudo falsa. Isso aí é tudo papo furado. Você sabe que oração? Oração é um papo franco entre pai e filho. Já teve um papo sério você e seu pai, cara a cara, você e ele? Você que a gente ouvindo essa conversa? Oração é um diálogo franco entre um servo e um senhor, entre o patrão e o empregado, entre o escravo e um servo. Você quer plateia para essa oração? Oração é sinceridade, irmãos. Oração é falar para Deus o que você tem, qual é o seu problema. Chega de mascarar o problema. Larga de sofrer com câncer falando que é dor de cabeça. Larga de sofrer com AIDS dizendo que é gripe. Fale a verdade para Deus. Abra seu coração. Mortifique essa carne. Volta para a oração. Vença o pecado e viva. A oração mortifica os prazeres da carne. O desejo da carne. A gente vence na oração. Eu duvido que o crente de oração seja viciado em pornografia. Eu duvido. Você passar 1 hora, 2 horas de oração e voltar para aquele computador, seu pornográfico, seu adúltero. Vai para oração e Deus te salva. Vai para oração e Deus te salva. A oração arranca a lascívia da carne. Esse fogo tem que ser apagado na oração, minha irmã. Essa carnalidade tem que sair da oração. Essa boca tem que ser limpa na oração. Seu boca suja, lave essa alma na oração. Ore. Pastor, eu tenho orado nada. Você está fingindo, isso não é oração. Isso é reza. Para. Como é que ora, pastor? Vou te ensinar a orar. Você pega um carvão, põe álcool nele, põe um fósforo, sobe uma labareda, não é verdade?
Daqui a pouco, a labareda. Aí você vai ter que assoprar. Que braseiro bonito. Lá, mandarabaraias. O Espírito Santo está botando fogo hoje aqui. Já derramou álcool no carvão aqui. Vai ter que continuar soprando até fazer bico. E carvão vira brasa. Você não é carvão, você é braseiro de Jeová. Está apagando, pastor, sopra de novo. Sopra que acende. Sopra que acende, sopra que acende. Sopra que acende. Sopra que acende, sopra que acende. Sopra que acende, sopra que acende. Sopra que acende. Você quer dar muito palpite na vida dos outros? Assopra sobre a sua brasa. Assopra sobre a sua vida. Assopra sobre a sua vida. Assopra que acende. Assopra que acende. Dá trabalho, Marquinhos. Como é que está o teu joelho? Quando eu vejo mulher mostrando o joelho, eu digo, essa aí não serve para casar. Moço, nunca case com uma mulher que não tem marca de oração no joelho. Ela ainda não está curada. Se você ainda tem desejo de mostrar o corpo, você ainda não está aceso. Ainda é carvão. A vida nos leva a soprar. Não é, Nézio? Tá lá, mandará, mandarabaias. Tem dia que Deus pega a gente, Alessandra, põe no metro quadrado, para a gente andar como leão enjaulado. Vai soprar. Quando eu soprar é mais fácil. Quando o ferro, o fogo, vira um só. Já viu um vergalhão no ferro? Já viu uma barra de ferro no fogo? Acesa. Pensa negócio bom de dobrar. Seu durão. Deus te dobra para onde Ele quer. Quer vencer o pecado? Vem para a oração. Foca nessa causa. Essa é a minha causa. Esse é meu gigante. Esse é meu desafio. Vou vencer na oração. Muita gente colocou para 2016 e meu alvo 2016 é o carro. Para que um carro para entrar um pecador dentro dele? Para adulterar dentro? Vença o pecado antes do carro. Meu alvo é ganhar 2, 3, 4 mil dólares para quê? Rico e ateu e avarento. Vença o pecado. Pecado separa. E pela manhã voltou para o templo para ensinar. Fala que eu ensino no templo
O ensino no templo é uma arma poderosa contra o pecado. Fala, o ensino do templo é arma poderosa contra o pecado. Meus irmãos, o ensino está sendo substituído por entretenimento. Eu sou convidado para pregar em tantas comunidades, em tantas igrejas que não querem mais a palavra. Eles querem entretenimento, eles querem banda, eles querem grupo de louvor, eles querem grupo de dança, eles querem grupo de teatro, ele quer apresentação, mas não quer o ensino no templo, porque o ensino no templo é arma poderosa. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fale, o templo é lugar de oração e de ensino da palavra de Deus. Estou em batalha, estou em luta contra as obras do diabo. Aqui a gente luta com a palavra e com a oração. Alabaxuriandaraias. As circunstâncias da vida que levam pessoas ao templo. Aquela mulher adúltera estava sendo levada por circunstância da vida exatamente ao templo. Quem é que traça esses caminhos para levar uma pessoa presa em pecado, merecedora de morte, exatamente ao templo, onde brota a vida, onde tem um único elemento que pode vencer o poder do pecado? Louvado seja Deus. Tem pessoas, irmãos, que podem ter entrado aqui essa noite exatamente porque a circunstância te trouxe aqui. Você não queria estar aqui, mas eu vou dizer uma coisa: a circunstância que te trouxe aqui esta noite, ela foi providenciado pela eternidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Foi plano de Deus. Você está no lugar certo. Por quê, pastor? Porque é neste lugar que o Filho de Deus se manifesta para desfazer as obras do diabo. Alabaxuri andaraias. Olha aqui para mim. Se para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras E qual é as obras do diabo? O pecado. Qual é as obras do diabo? Qual é as obras do diabo? Então eu estou em guerra. Você tem que chegar na igreja como soldado, irmão. Ei, moça, chega na igreja como soldado. Cooperador, você não está aqui para mais classiquete, não. Você está aqui em guerra, rapaz. Um dia eu estava numa igreja em Piracaia, apareceu um rapaz nu como nasceu, para entrar na igreja. Lá na porta, o diácono viu ele, estava cheio de Deus. Você sabe as batalhas que os cooperadores enfrentam na porta? Sabe que os demônios passam primeiro pelos porteiros da igreja? Pelas recepcionistas? Passam primeiro por lá? Sabia que você não está na igreja não é para arrumar confusão, é para batalhar? Você tem que vir para a igreja como se tivesse vindo para a guerra e não estivesse indo para o shopping? Você quer se exibir mesmo? Vai se exibir em outro lugar. Porque aqui é lugar de nós vencermos as obras do diabo. Não dá. Não dá. Você atrapalha o meu trabalho. Você atrapalha o meu trabalho. Eu estou aqui lutando. O pregador está lutando, está a mocidade lutando. Quando o pecador está fazendo apelo, eu vejo a mocidade gritando: salva Jesus. Alguém dizendo: você não quer aceitar Jesus? Outro batalhando lá atrás. Outro está falando: derruba Jesus. Um está falando: liberta Jesus. A igreja está toda em batalha. E alguém está perguntando: peraí, e o meu decote? Será que está aparecendo o suficiente? Como é que estão as minhas joias? Será que eu estou exibindo hoje aquelas minhas joias? Como é que está? Meu irmão, vem cá. Você não está entendendo quem você é. Você não sabe de que espírito você é. Porque você é filho de Deus. Você também é soldado. Você foi chamado para lutar. Você também está na mesma batalha. Ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura.
pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. Então você está no barco ou fora do barco. Ou comigo ajuda, ou espalha, diz o Senhor. Então não vem para a igreja como você vai para o shopping, não. Vem para a igreja como você vai para a guerra. Eu vou para a igreja que eu vou batalhar e vou vencer, porque eu vou com Jesus. Onde estão os soldados essa noite? Preguei na cruzada. Chamei a cantora para cantar enquanto fazia o apelo. Apareceu a menina. Com as blusas que não pode levantar os braços, porque ela vem aqui em cima. Desculpe, mais uma saia aqui em cima. Cheia de tanta coisa na orelha. Tanta coisa. Que roubou a cena. As pessoas largou de olhar para Jesus. Quem é você? Vem para a igreja. Para lugar de adoração. Tem vidas morrendo. Tem pessoas que entram na igreja como se fosse a última oportunidade que tivesse na vida. Se nós falharmos, aquela pessoa vai passar a eternidade completa longe de Cristo. Nós não podemos falhar. Nunca sabemos quando é o último culto. Tem pessoas que entram na igreja como se fosse a última oportunidade. E se a igreja fosse negligente naquela noite, iria para o inferno. Mas a igreja não foi negligente. Pregou o evangelho. Cumpriu a justiça divina. Aquela pessoa foi salva. E pode glorificar a Deus por causa disso. Você quer ver uma coisa? Quem aqui aceitou Jesus de uma forma dessa, que foi na igreja como se fosse a última oportunidade, como fosse o tudo ou nada? Quem teve uma oportunidade dessa? O senhor teve essa oportunidade, irmão Daniel? Mais alguém? Você também, Herbert? Você também, Tânia? Você também, irmão? Você também? Você também, irmão Aldo? Você também? A minha geração não pode ser negligente. O diabo não vai roubar a nossa identidade. Nós somos soldados. Nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. E vamos ganhar esse mundo para Cristo. Onde estão os ceifeiros da última hora? Quem está morrendo em Manedinha não quer Doril, não é? Quem está morrendo não quer aspirina. Doutor, eu não quero aspirina, doutor. Eu já tive 10 pronto-socorro. É só Buscopan. Eu quero remédio que sara, doutor. Me opera, doutor. O doutor é você. O doutor sou eu. Eu não vou falhar. Não. Você vai brincar em outro lugar. Vai fazer gracinha em outro lugar. Porque aqui vamos continuar na luta contra o pecado. Aqui vamos continuar batalhando contra o pecado. Isso aqui não é parque de diversão. Isso aqui é o hospital de Jeová. Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de corte profundo. Aqui é a UTI de Deus. Está lá, mandarabachuri e andaraias. Nada mais libertador do que o ensino. E tem uma coisa. O ensino liberta o ministro e o ministrado. Quando eu passei essa tarde, esses 3 dias com essa revelação está borbulhando na minha alma. Já passei noites de oração.
E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato adulterando. Pôs no meio e disse-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Meu Deus, eu queria só irmão, me dê um minutinho aqui para mim. Um minutinho aqui, senão eu vou ficar. E na lei nos mandou Moisés que essa seja apedrejada. Tu que dizes? Ouça-me. Isso aqui é muito sério. Inevitavelmente, esta é a obra do diabo. Conduzir, através do pecado, o ser humano ao matadouro. Vou te repetir. Pecar dá certo por um tempo. Você pode estar pecando, está dando certo. Sabe onde esse pecado vai te levar? A morte. Porque o salário do pecado, o mesmo que te propõe o pecado, é o mesmo juiz que vai te conduzir à condenação. O diabo ajuda o homem a pecar, mas não ajuda o homem a esconder. Uma hora o diabo vai te expor publicamente, diante de todo mundo, o seu pecado. E você vai ficar desesperado. Dizer o que eu fiz da minha vida. O diabo não é o teu companheiro, ele é teu inimigo. Agora imagine comigo um lugar onde Deus não está. É onde o pecado vai te levar no inferno. O diabo trabalha através de pessoas. O diabo tem escriba, tem fariseus, o diabo tem gente, o diabo tem companhia aérea, o diabo tem cultura, tem agência de viagem, o diabo tem teatro, o diabo tem cinema, o diabo tem agente na moda, na música, na cultura, em todo lugar o diabo tem agentes para te levar ao caminho de morte. Porque o salário do pecado é a... E o que dizes o Senhor? E eu vou encerrar aqui. Porque aqui é o grande conflito do mundo espiritual. Qual a saída para o homem culpado? 4 mistificação eu quero desmanchar aqui. Primeiro, essa mulher realmente era digna de morte. Porque a lei foi dada por Deus. E Jesus não veio para quebrar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Deus não instituiu a lei por brincadeira. Essa mulher era judia. Essa lei tinha validade. Então essa mulher era digna realmente de morte. Ela era digna de morrer. Assim como nós somos dignos de morte. Segundo lugar, essa mulher não é uma história à parte. Essa mulher representa a história da humanidade. Eu e você está tipificado nessa mulher. Porque a Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Então nenhum de nós merecíamos salvação. Então todos nós pecamos. Todos nós éramos culpados. Todos nós éramos sentenciados à morte. Você está aqui não é porque você é bonzinho, não. Você está aqui é porque Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa mulher representa toda a humanidade. Toda a humanidade. Porque todos pecaram. E a Bíblia diz que o salário do pecado qual que é? No Antigo Testamento, no Novo Testamento. No Antigo Testamento diz, no Novo Testamento a mesma coisa. O homem que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Nem o pai dará conta do pecado do filho, e nem o filho dará conta do pecado dos pais. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Então pai não vai dar conta de pecado de filho, e nem filho vai salvar pai. Cada um dará de sorte que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então cada um é responsável pelo seu ato. Então filho, se converta a você. Pai, se converta a você. Vovó, se converta a você. Cada um receba o dom de Deus, que é a salvação, porque foi para isso que manifestou o Filho de Deus, louvado seja Deus. E a pergunta é, como Deus tão santo pode resolver o problema do pecado? A Bíblia diz que aquela mulher, eles insistiam, e Jesus escrevia na areia. Jesus escrevia na areia ou na terra.
Eu entendo aqui, em terceiro lugar, que a angústia, a espera daquela mulher, representa a angústia do pecador, o choro da terra, o choro do mundo sem Cristo. O mundo está chorando. O mundo está chorando porque não tem esperança. Quem está no pecado está chorando, irmãos. Onde você vê uma pessoa chorando, onde você vê um homem sem Deus, ele pode estar rindo com os lábios, mas a alma dele chora. É o choro da humanidade decaída. O mundo sem Deus está chorando. Então esta demora de um pronunciamento, de uma palavra de salvação, é o choro da terra. A terra está chorando até o dia que você chegar, até o dia que eu chegar, como boca de Deus, para se manifestar o Filho de Deus naquele lugar e desfazer as obras do diabo. Em quarto lugar, irmãos, o diabo nunca vai apanhar Deus de surpresa. Por quê, pastor? Porque Deus já tem a solução para o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eles insistiam, Jesus, Senhor, oh, Senhor, e tu o que dizes? Porque a lei diz assim, capítulo tal, versículo tal, e tu o que dizes? Onde Jesus andasse, ele poderia tropeçar, mas está aqui alguém que é maior do que a lei, alguém que é maior do que o sábado. Oh, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Jesus nunca foi apanhado, e nem Deus é apanhado de surpresa. Jesus já tinha o plano de salvação para aquela mulher, louvado seja Deus. Oh, aleluias. E o que foi que Cristo deu para aquela mulher? Ela deu 3 coisas que Deus dá para nós essa noite. A primeira coisa que Jesus deu para aquela mulher foi a chance de crer nele. Ele falou para aquelas pessoas que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, saiu todo mundo e todo mundo foi embora. Mas o negócio de Jesus era com o pecador. Irmão, esquece as outras coisas, foca no pecador. Esquece outras coisas, foca no pecador. O negócio de Jesus é com o pecador, irmão Jesus. Oh, glória a Deus. Jesus perguntou para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A palavra é condenar, porque a acusada já tinha sido. E ela disse: ninguém, Senhor, de letra maiúscula. Jesus deu para aquela mulher a chance de crer nele. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que, e Jesus lhe disse: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus deu mais 2 oportunidades para ela aqui. A primeira oportunidade deu para ela de se arrepender. Ela disse: vai, volta, 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 volta. E deu a terceira chance: não peques mais. Diz agora o seguinte: não vai voltar pelo mesmo caminho. Você tem a oportunidade de se converter. Você vai voltar, mas não é para pecar de novo, não é para ser incrédulo de novo, não é para ser adúltero de novo, não é para ser fumador de cola de novo, não é para ser passador de droga de novo, não é para ser cafajeste de novo, não é para ser pilantra de novo. Vai e te converte. Louvado seja Deus. Se você crê em Jesus essa noite, se você se arrepender e se você se converter, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Quem crê nessa palavra, fique de pé nessa noite para glorificar a Deus. Fale comigo, crendo em Jesus. Fale comigo, crendo em Jesus. Crendo em Jesus. Arrependendo-se e se convertendo. Crendo em Jesus. Arrependendo-se e se convertendo. É o único caminho para vencer o pecado. Olha aqui para mim. Eu vou tirar o mito da sua cabeça aqui. Os nossos maiores inimigos não estão com pedra nas mãos. Sempre que eu ouvia falar sobre esse texto, bate em quem está com pedra nas mãos. Quem está com pedra nas mãos, irmãos, só vai até ali. E são fáceis de serem vencidos. Chegou a pedra, acabou. Sabe quem é seu maior inimigo? Ele não está com a pedra nas mãos. Ele está dobrado
nos portais do inferno, dizendo: ele não vai crer, ele não vai se arrepender, ele não vai se converter, e ele vai passar toda a eternidade comigo aqui no inferno. Mas foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Do diabo. O teu inimigo não é a mulher da padaria, não é o cara da farmácia, não é a tua sogra. O teu inimigo é o diabo. Mude o foco. O teu inimigo é o pecado. Vamos vencê-lo essa noite. 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 Se você vencer a crise financeira e não vencer o pecado, você é o perdedor. Se você vencer a crise no casamento e não vencer o pecado, você é um perdedor. Mas se você vencer o pecado, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o Senhor. Louvado seja Deus. Porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe. Vai perder esse selo hoje. Eu vou fazer uma oração aqui. Que se você quiser, vem voltar aqui, eu vou orar com você. Tem alguma coisa para vencer aí? Vem cá, no pé do altar. Vamos vencer aqui, na oração. Vem cá. Deus vai derramar álcool no seu carvão hoje. E vai pegar fogo. Estou chamando você para vir no pé do altar. Vencer o seu maior inimigo. Alabachuriandaraias. Não estou chamando você para receber chave de carro. Eu estou chamando você para lutar contra si mesmo, contra o seu próprio eu, contra a sua própria carne, contra a sua própria vontade, contra o seu próprio desejo. Eu estou chamando você para vencer o pecado, para ser salvo. Eu estou chamando você para subir. Tarabachuriandaraias. Não estou brincando aqui de pregador, não estou brincando aqui de jogador de confete. Estou aqui falando a palavra revelada que Deus colocou na minha boca. Saia do seu lugar essa noite. Você precisa vencer inimigos internos que estão lhe vencendo. E você precisa sair daqui vencedor essa noite. O Espírito Santo está falando na minha boca. Você tem inimigos internos que precisam ser vencidos. Hoje eu quero te dar vitória, diz o Senhor. Alabachuriandaraias. Alabachuriandaraias. Existem inimigos interiores que estão intrínsecos na nossa alma, que está além das nossas forças. E o Senhor disse: pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui é dom de Deus. Se você quiser graça de Deus, o lugar é aqui e o lugar é agora, em nome de Jesus Cristo. Eu estou aguardando mais pessoas aqui. Vencer inimigos internos da alma. Alabachuri candaraia, de joelhos, de joelhos. De joelhos, de joelhos, de joelhos. Eu estou chamando gente para ser salvo aqui essa noite. Eu não estou chamando gente para receber chave de carro. Eu não quero trabalhar a tua mente, eu não quero trabalhar as tuas emoções, eu quero trabalhar a tua alma. Você precisa vencer inimigos, arabassuri candaraias, que estão intrínsecos na alma. O diabo tem que perder essa batalha. Ele perde essa batalha. Ai, calai, basuri andaraias. A glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. Tem mais gente chegando, eu vou aguardar até que você venha. A boca de Deus está falando essa noite. Eu quero te dar vitória naquela causa que eu e você conhece. Não há glória nenhuma vencer o mundo e perder a batalha para o pecado. Alai candaramandarabassuri andaraias. Alai candaramandarabassuri andaraias. Alamandarabassandaraias. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar. Alamanduriandaraias. Quem sabe assim não canta, pega o microfone. Oricandaramassuriandaraias. Igreja, estende as mãos que é uma batalha espiritual.
Dobre o seu joelho, dobre o seu joelho. Há uma multidão de pessoas aqui essa noite vencendo o diabo. Está vencendo o diabo. Diabo, você perdeu. Você perdeu. Foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Venha Espírito de Deus e assopra aqui. Venha Espírito de Deus e assopra aqui. Venha Espírito de Deus e assopra aqui. Venha Espírito de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Oh Deus, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há poder no teu sangue, Jesus. Há poder no teu sangue, Jesus. Há poder no teu sangue, Jesus. Pastor Paulo Moreira, coloca as mãos sobre as pessoas. Pastor Edmilson. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Pastor Marcos, ajuda. Pastor Davi, ajuda. Oh, poder de Deus. Há poder no teu sangue. Há poder no teu sangue. Arranca do espírito. Arranca do espírito. Arranca da alma. Arranca essa mancha da alma. Lava esta alma. Lava esse espírito. Lava. Ramandarabasei. Todas as obras do diabo seja desfeita agora. Todo selo rasgado, todo muro derribado. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Abra a tua boca e te encherei. Confesse as tuas culpas diante de Deus. Aramandarabasuriandaraias. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar tenho advogado junto ao Pai, aquele que é nascido de Deus. O maligno não lhe toca. Solta demônios, solta espíritos, solta carne. Trabalha nas emoções, nos desejos. Trabalha no querer. Mortifica as obras da carne. Mortifica. Venha Espírito. Assopra. 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 Abra a tua boca e ora. Abra a tua boca e seja cheia. Abra a tua boca e seja cheio. Cheio. Quando o meu eu e o meu orgulho adora descer comigo e se mistura com as águas do rio, então subir quebra como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Levante. Me purifica. Levante. Eu quero ser livre. Vai, paz. Vai, não peques mais, diz o Senhor. Vai, não peques mais, diz o Senhor. Senhor. Quebra o meu dê glória. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Nas águas do teu amor. Me purifica.
poder. Quem tem glória, dá glória. Quem tem glória, dá glória. Última oração. Oração da campanha. Mais alguém vai aderir à campanha de fevereiro sem TV? Jejum de olhos em fevereiro. Quem vem comigo, vem para o altar. Se mais alguém entra na campanha, vem para o altar. Quem já recebeu oração, não precisa vir domingo. Mas quem não veio, recebeu oração, vem. Estão liberados para fazer essa campanha. Satanás é perdedor, irmãos. Diga glória a Jesus. Diz que sim, 200 milhões de pessoas assistiram o carnaval. Não contaram com os crentes. Oh, aleluia! Glória, 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 glória. Tem mais alguém que entra na campanha? Fevereiro sem televisão? Pai, nós votamos diante do teu altar, Senhor. E o Senhor diz que o Senhor não se agrada de voto de tolo, que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas um voto com consciência é como um holocausto. É como um perfume que sobe. É como um aroma que alcança os céus. Olha a fé do teu filho. Vai renunciar ao mês de fevereiro por uma causa. Se dedicar a ti, Senhor. Qual dos deuses recebe o louvor desse, se não o Senhor? Olha para a fé deles, Pai, e honra a fé deles. Que esta campanha possa tomar conta de Mauá, possa tomar conta das famílias, dos lares brasileiros, possa tomar conta da igreja. Senhor, dá uma semana de vitória ao teu povo, dá uma semana de vitória, porque eu estou tão feliz hoje, Pai. Tão feliz. Tão feliz. Parece um congresso, Pai. Deixa-me te adorar um pouquinho mais. Os meus lábios te louvam. Ele mandará balar. Deus que ouve. Levante as mãos para os céus e adore a Deus por um minuto. Diga qualquer coisa linda para Ele. Visita a minha casa com glória. Com glória. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com os vencedores, que já venceram o pecado, são filhos da luz, nasceram de novo, são teus filhos. E todos quantos são, diga amém, obrigado. Cumprimente alguém do seu lado em nome de Jesus. Aleluia.